Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal da Valéria Bernardo. Hoje quem está invadindo o canal do Deep State TV sou eu, Camila Abdo, e nós vamos falar sobre tudo o que está acontecendo com o Alan dos Santos. Agradeço aqui a participação de todos. Hoje nós temos a doutora Fabiana Barroso e o Ricardo Roveran. Então eu vou começar me apresentando e já passo a palavra aqui para a Valéria Bernardo. Eu sou a Camila Abdo, sou jornalista do canal Direto aos Fatos e escrevo também no blog Estudos Nacionais. Valéria. Muito obrigada, Camila, por assumir essa batuta aí. As pessoas sabem que eu estou em Santos, a minha internet está instável, por isso que eu pedi para a Camila assumir e fazer essa ancoragem para nós, gentilmente. Ela, como eterna diva da opressão, está sempre aí para tudo que vier ideia e para o que der e vier. Obrigada, Camila. Eu sou Valéria Bernardo, sou comunicadora, radialista, todos vocês me acompanham aqui pelo canal Deep State TV, pelas nossas redes sociais, e eu andei pensando seriamente no o que está acontecendo com a Alan dos Santos nos afeta diretamente. Afeta nós, que somos profissionais da comunicação, mas afeta a cada advogado, afeta a cada cidadão e afeta principalmente a cada pessoa individualmente, porque nós estamos lidando com uma ditadura realmente do maior poder que temos no país. E aí foi quando me veio a ideia de trazer esses 3 seres humanos magníficos, além de serem 3 excepcionais profissionais, e nós vamos seguir o seguinte raciocínio. Camila Abdo vai dar o aspecto de como afeta ao jornalismo e aos jornalistas o que está acontecendo com o Alan. A doutora Fabiana vai abordar o aspecto jurídico, o aspecto legal, e o Ricardo Roveran vai abordar o aspecto humano, tá? Então, nós vamos seguir assim, e no finalzinho a gente vê aí as perguntas, lembrando a todos que o Superchat já está ativo. Eu passo a bola para você, doutora Fabiana Barroso, muito obrigada. Olá, boa noite. Obrigada, Valéria, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada também, Camila, Roveran. Eu sou Fabiana Barroso, sou advogada. Venho um tempo aí auxiliando no que eu posso as questões jurídicas coletivas nos grupos de WhatsApp, no pessoal de direita. Sou faço parte do Conselho Administrativo do Movimento Avança Brasil, junto com o professor Olavo de Carvalho, junto com o Leandro Ruschel, com o professor com Pontes, e até com o Felipe Orlando de Bragança. Então, assim, é um time muito bom que eu tenho a honra de participar. E agora também eu acabei começando um canal no YouTube, então chama Fabiana Barroso, meu canal no YouTube. Mas sou bem conhecida até mesmo no Twitter, porque no Twitter ali eu estou sempre em cima do lance, comentando as coisas principalmente do STF, né? Eu faço a tradução simultânea do juridiquês e acabei me fazendo, cada vez ficando mais a par da situação e venho tentando explicar para as pessoas comuns quais são as decisões e as coisas que podem mudar na vida do cidadão comum, que às vezes o direito é um pouco complicado, mas eu estou aí para ajudar. É basicamente isso. Obrigada, doutora Fabiana. Ricardo. Bom, eu sou o Ricardo Roveran, sou jornalista do Terça Livre e estou aqui para falar como amigo do Alan, na minha experiência aí como amigo, conheci ele há tanto tempo e está acompanhando essa aprovação que colocaram ele, uma aprovação espiritual, isso aí na verdade, né? Mas eu vou comentar a respeito desse aspecto no decorrer desse hangout, né? Aqui a gente vai seguir aquela regra do primeiras damas, né? E o macho fica por último, tá tudo certo. Então, é isso aí, toque o barco. Fala um pouquinho da sua experiência de trabalho, Roverão, o que você faz, o que você não faz. Bom, eu sou jornalista, né? A gente faz o que o jornalista faz, a gente vai lá, descobre a história que está acontecendo na política, na segurança pública, na economia, na educação, na saúde, etc., e conta essa história para o público, né? A pessoa está na casa dela, ela não tem tempo de ir até Brasília e descobrir o que está acontecendo dentro do Congresso, né? No Senado, Câmara, Planalto, Esplanada, né? E, ao mesmo tempo, essas informações são relevantes para as pessoas, né?
Elas precisam dessas informações para tomar decisões na vida delas no dia a dia, e essas decisões são decisões de trabalho. Às vezes, varia da pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, elas precisam dessas informações para que tomem decisões e sigam caminhos, né, no dia a dia. Essa é a atividade que eu pratico, é jornalismo. E é isso, né? Minha experiência já tem alguns anos aí. Estou aí com vocês. Obrigada, Ricardo. Val, eu queria começar agradecendo aqui 2 superchats, um do Carly Drones 3D, que disse boa noite a todos do chat e da mesa de debate, e do Diego, que doou, mas não deixou recado. Valéria, nós estamos com um problema aqui, tem 205 pessoas online e só 190 likes. Tá vai todo mundo para o RH já. E eu quero saber, cadê o compartilhamento? Além do like, cadê o compartilhamento, raça ruim? Miserável! Vocês estão querendo que eu entre pela câmera dentro, né? Tá, peraí. Deixa eu falar só do Carly Drone. Carlinhos, obrigada. Carlinhos é meu amigo pessoal, lá da minha cidade, Niterói. Ele trabalha, gente, com drones excepcionais. Já vou fazer aqui a propaganda. Portanto, é um trabalho que eu endosso. Se você aí está a fim de adquirir um drone com pagamento facilitado, entrega supimpa, pode procurar aí o Carly Drone, que a gente endossa aqui, tá bom? O que mais, Camila? Um superchat do Jack Bonfim 21. Valéria, seu trabalho é excelente. Agradeço a Deus por sua perseverança em expor comunistas. Tenho aprendido muito com você. Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigada, querido. Deus abençoe você. É esse feedback que nos impulsiona, que a coisa aqui não é mole, não. Mais alguma coisa? Não, assim que chegar o superchat, eu vou interromper quem estiver falando, porque eu dou dessas mesmo para ler o superchat. Gosto muito. Doutora Paula Marisa, a gente já mandou para RH, né? Que deixa acumular o superchat. Paulinha, Esté Papaiano, um beijo. Tá? Quero mandar um beijo também para a Elizabeth e para a Terezinha, que são as nossas seguidoras aqui de Santos. Hoje nós fomos comer um peixinho gostoso, tivemos um encontro maravilhoso, falamos bastante de política, e elas estão assistindo aí. Muito obrigada, um beijo a vocês. Camila, eu queria começar com você, queria que você colocasse para nós como é que você está vendo isso tudo que está acontecendo com a ALA, mas sob o aspecto do jornalismo, sob o aspecto da experiência como profissional, você que já sofreu, né, perdeu o emprego lá na Lesp, você que foi citada como feitora de um monte de coisa que você não fez, acusada de um monte de coisa que você não cometeu, você não teve a oportunidade ainda de direito de resposta. Queria que você passasse para o nosso internauta, para o nosso espectador que está aí conosco, como é que o que está acontecendo com o Ala dos Santos afeta diretamente o jornalismo e o jornalista como profissional? Então, Val, é assustador, na verdade, o que está acontecendo, que parece que nós estamos num estado de exceção. Estamos vivendo aí uma Gestapo, uma KGB. Falaram para eu não relacionar a Gestapo por conta do nazismo, e isso pode me prejudicar mais. Eu duvido que algo me prejudique mais do que eu já fui prejudicada. Mas o âmbito do que está acontecendo, eu acho que ele afeta somente o pessoal da direita, né? Do jornalismo isento ou da direita, porque da esquerda a gente vê aí trocentas fake news, muitas agressões diretas e não dá em nada. Tanto que não teve nenhuma grande mídia sendo chamada na CPMI da fake news, mas teve internautas comuns, pessoas comuns, como o Left Dex, que foi citado, o Loen, a professora Paula Marisa. São pessoas que foram citadas na CPI, o próprio Alan foi lá se defender, que pessoas comuns, que a grande mídia que produz muita fake news, que destrói, sim, reputações, como fizeram comigo, com a Paula, com a Stephanie, com o Alan, enfim, aquela palhaçada daquela matéria da Cruzoé, com o Otávio Facuri, que é um empresário que pouco opina nas redes sociais, mas ele foi citado como o cara do dinheiro, da militância, do ódio, coisa que ele nunca fez.
Essa grande mídia que realmente faz a coisa errada, jamais será chamada. E isso assusta porque a gente se sente amarrado para trabalhar. Aquele texto que eu te passei do Dória, que eu falei, eu estou escrevendo do Dória, eu escrevi, não nego, mas eu estou preocupada com o que pode acontecer juridicamente falando, porque virou uma perseguição. Então, o jornalismo de opinião da direita, vamos deixar isso bem claro, porque o Joel Pinheiro pode escrever o que quer, a Vera pode escrever o que bem entende, inclusive inventar uma briga entre o general Heleno e o Onyx, ou falar que o Onyx vai tomar o lugar do Weintraub, coisas assim surreais, eles podem inventar, eles têm carta branca para isso. Então, a gente não tem como fazer um jornalismo de opinião do que você realmente pensa, com o seu direito de liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal, você não pode mais fazer, porque você pode ou parar no inquérito sigiloso do STF, ou você vai parar nos bancos da CPMI, da fake news, e isso é algo que te engessa. Você pode, não sei se você percebeu, mas pode ver nas minhas redes que eu estou evitando opinar sobre alguns fatos que andam acontecendo. Eu estou postando mais entrevista, prints de matéria, mas eu estou evitando dar opinião, porque a gente nunca sabe quando vai vir os blogueiros de crachá parte 2, né? O que já me fez perder o emprego e que na qual eu não consigo emprego. Porque toda vez que o empregador coloca meu nome no Google, vem essa matéria e eles falam que eles não podem estar envolvidos com uma pessoa que está envolvida em polêmica. Então, agora fazer os blogueiros, as rádios de crachá, o senhor Felipe Moura Brasil, ele não fez. Lembrando que o Dória deu 21 milhões para as rádios aqui de São Paulo e participou da inauguração dos novos estúdios da Jovem Pan provenientes desse dinheiro. Ele não fez as rádios de crachá, porque o dinheiro veio para ele. Ótimo, ok, aí pode sim existir grandes mídias defendendo o PSDB. Bate só no PT, bate só no Bolsonaro, mas o PSDB tá ali, tá lindo. Aí não tem problema nenhum, isso não para no STF, nem um inquérito sigiloso vindo do Alexandre de Moraes, e nem para no Globo, nem na grande mídia. Agora, nós que damos opiniões, somos talhados, paramos inquéritos sigilosos, que aí a doutora Fabiana que vai poder explicar se isso realmente pode acontecer, esse inquérito sigiloso que nem o advogado de defesa tem acesso. Doutora Fabiana. Olá. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha à luz do direito, o inquérito que está acontecendo no STF é preocupante para qualquer jurista, porque o Brasil, né, ele tem ali o seu sistema de inquérito policial, ele é feito pela polícia e pelo Ministério Público. Então, esse inquérito, quando ele começa já sendo colocado ali pelo próprio STF, isso já nos dificulta até falar sobre ele. Mas quando eu analisei, é que eu não vou ter tempo mesmo para falar. Só um minutinho. Não, achei. Desculpa, achei que eu tivesse caído. Não. Então, eu analisei o inquérito, eu encontrei mais ou menos de umas 14 ilegalidades que estariam vinculadas a esse inquérito. Porque, como eu estava falando, no Brasil, o inquérito, ele é feito para quê? Para elucidar um crime, um suposto crime, para fazer com que a autoridade, a magistratura, né, que é o juiz, ele tenha conhecimento sobre o fato. E o que aconteceu aí? É o primeiro engano já, porque eles motivaram esse inquérito do STF no regimento interno do STF. Só que eles deram uma interpretação que até o ministro Marco Aurélio discordou, ou seja, você vê como é grave realmente. A interpretação extensiva que eles deram é um complicador, porque o que diz o regimento interno? Diz que seria averiguado crimes contra o STF nas dependências do STF. E o entendimento ali foi estendido, né? Não só para os ministros, mas também como os familiares dos ministros. Então, assim, uma série de absurdos que está acontecendo, ocorrendo, nós estamos presenciando realmente, né, a Polícia Federal, que é mandada ali pelo Alexandre de Moraes, invadir a casa das pessoas comuns, como a Camila falou. Tem aqui o Edson Salomão de São Paulo, que aconteceu isso. Aí o advogado chega na delegacia para
ter acesso ao inquérito, não tem nem o inquérito é sigiloso, não tem o autor, não tem que tipo de crime que a pessoa está sendo investigada, a pessoa não sabe se ela está indo na condição de investigada ou se está indo na condição de testemunha. Então, é muito complicado. A gente só tem ali o número do inquérito e a portaria que ele foi instaurado. E eu vejo isso como algo ilegal que está acontecendo por parte do STF. Porque nós seguimos, sim, né, vários acordos, não só a nossa lei, mas a gente tem tratados internacionais, com cortes internacionais. Então, que nem no caso do Alan, como dessas outras pessoas, também seria muito interessante que eles denunciassem aos órgãos internacionais o que está acontecendo aqui no STF. Então, até eu deixei esse conselho para o Alan, para ele fazer uma denúncia na Corte Interamericana, porque tem que fazer sim. E também ele acabou fazendo algo ali que eu acho muito legal, né? Que ele fez uma desobediência civil. Como é que isso está no cenário jurídico, né? Essa desobediência civil dele, para dar um exemplo assim para as pessoas comuns entenderem, se vem alguma autoridade mandando você fazer algo que seja ilegal, você não tem obrigação de fazer, né? Assim, dando um exemplo esdrúxulo, é um exemplo. Se alguém mandar você, sei lá, atropelar outra pessoa, você fizer, você não vai ter como dizer que alguém mandou. Então, é basicamente isso. Essa desobediência civil dele, ele está dizendo que aquilo é ilegal, e é ilegal mesmo. Então, eu vejo que o Alan ele está levantando a bandeira de todo mundo ali, que acabou sendo, que nem você, Camila, e tantos outros que foram atingidos por esse inquérito, porque eu entendo assim, que o inquérito do STF até seria legal se ele tivesse realmente investigando pessoas que estão indo contra a vida, a integridade física dos ministros. E não é isso que a gente vê, né? As pessoas que foram ali, tiveram que ir à delegacia prestar depoimento, são pessoas que manifestaram opinião a respeito de um ministro. Então, você veja, a opinião a gente pode emitir sim, não tem aonde na lei você não pode opinar sobre um ministro, mesmo porque o que está se falando ali é a atividade do ministro, é o que é público, né? E se eles tivessem se sentido ofendidos, eles poderiam usar a lei conforme todo povo brasileiro tem que usar, que é processar por crimes contra a honra, né, na primeira instância. O que é esdrúxulo nesse caso do inquérito é que quando ele foi instaurado, se não me engano foi em março do ano passado, a Raquel Dodge, que era, sim, a procuradora na época, ela deu um parecer dizendo que aquele inquérito era ilegal e que deveria ser arquivado. Ou seja, o Ministério Público, na sua figura maior, que é a PGR, né, Procuradoria-Geral da República, deu um parecer para o arquivamento, e o Alexandre de Moraes negou. Isso também é algo gritante dentro do direito, porque a gente está falando da última instância. Então, para vocês entenderem, se um membro do MP estadual faz alguma coisa que é manifestamente ilegal, a gente recorre ali para o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ali a gente já teve a manifestação do máximo da hierarquia do MP. Então, ela pediu o arquivamento. Ele tinha que obedecer, porque aquilo é ilegal. Aí, não foi feito. Então, eles já, novamente, fizeram algo que, ao meu ver, é ilegal. Aí, o que aconteceu? Aí veio o Aras. O Aras, muita gente eu vejo falando bobeira aí, porque está falando assim, o Aras mudou completamente a posição do MP. Não é verdade. O Aras, ele não podia falar novamente para ser arquivado, porque, novamente, o Alexandre de Moraes ia negar com os mesmos jurídicos. O que fez o Aras? O Aras falou assim, eu quero a presença do Ministério Público, porque não existe investigação no Brasil se não tiver sendo acompanhada ou pela polícia ou pelo Ministério Público. E ele pediu, pela gravidade disso, que o Ministério Público, então, acompanhasse. Aí, muitas pessoas confundem tudo isso dizendo que ele é a favor do inquérito. Ele não é a favor. Ele está querendo a participação do Ministério Público, porque, ao menos, os advogados vão ter ali acesso. E também outro ponto interessante, eu sei que vai ficar comprido, mas eu preciso falar porque é muito importante. Fica à vontade, Fabi. É a súmula 14 do STF, que é a súmula vinculante, uma súmula vinculante ali que diz que os advogados, eles têm, sim, direito ao acesso a inquérito e investigação. Então, assim,
O STF agora ele vai ter que se manifestar se ele é a favor ou contra da própria súmula deles. Isso que, para mim, é algo assim, sabe assim, não tem... É rindo mesmo, Valéria, porque juridicamente, por qualquer ângulo que eu queira olhar, mesmo pensando na integridade física dos ministros, a gente sabe que para a integridade física dos ministros haveriam outras formas, né? Eles poderiam recorrer de outras formas. O que a gente está vendo é que estão tentando silenciar, sim, porque isso começou, o primeiro que sofreu ali, felizmente ou infelizmente, foi a revista Cruzoé, que não deixaram publicar lá a matéria do amigo do meu pai, que era do Dias Toffoli. E pior que eles acabaram dando mais ainda visibilidade para a matéria, porque aquela matéria rodou em todo o WhatsApp ali, então deu bastante visualização. Então, eles fazem coisas, às vezes, que coloca povo versus STF, só que eles são uma estrutura, eles fazem parte do poder. Né? Uhum. O Brasil é uma tripartição de poderes. E eles, olha que coisa absurda, como é que eles, na função de magistrado, eles podem investigar, apurar e depois julgar. Seria completamente e condenar. Então, assim, o Brasil, o processo penal brasileiro não é inquisitório. Não é assim. Eles estão fazendo como se fosse um processo criminal da Inquisição. O Brasil não adota esse modelo. O Brasil adota o modelo que você vai ser ouvido, né? Que você tem direito, o direito do acusado ali, você não pode ser acusado, nada que a lei diga ser ao contrário. Então, assim, eles estão ferindo vários preceitos da Constituição e vários direitos inerentes ao cidadão, que, ao meu ver, o Alan agora, ele acabou virando o símbolo porque ele fez o que, ao primeiro momento, me chocou, falou, nossa, ele né, desobedeceu uma ordem ali de ir dar um depoimento no STF. Mas eu tenho que concordar com ele, porque como ele vai ir lá, prestar qualquer depoimento, esclarecer, ajudar na elucidação ou não de um crime, se ele não sabe quem são as pessoas que estão acusando, do que estão acusando, como é que ele poderia colaborar com a justiça? Então, assim, eu não vejo outra forma mesmo. O Alan está correto, tem que entrar no próprio STF, por incrível que pareça, porque tem os outros ministros que estão incomodados, então, com uma reclamação no próprio STF. E também falando dessa súmula vinculante, que eu quero ver o que o plenário do STF vai falar a respeito da súmula vinculante número 14. E tem que também recorrer aos órgãos internacionais e denunciar isso que está acontecendo aqui no Brasil. Porque, sim, é um atentado contra a nossa democracia, nosso Estado democrático de direito. Parece coisa de esquerdista? Parece, mas não é, porque nós estamos sendo vítimas mesmo, eu digo nós, a sociedade como um todo, e aí a gente tem que pegar e entender que são as pessoas de direita e que são os apoiadores do presidente da República, o que deixa, ao meu ver, muito mais grave a situação. Então, essas considerações da justiça é um pouco mais ou menos isso, né? E até eu quero ler para vocês, só deixa eu achar aqui, uma frase que quem falou foi o Papa. Deixa eu só achar, eu já leio para vocês. Enquanto você procura aí, eu quero só fazer um comentário. Eu falei muito sobre desobediência civil pacífica ano retrasado, em 2018, foi em 2017. Inclusive, eu fiz uma live inteirinha, de quase 2 horas, explicando a desobediência civil pacífica como inerente a um povo livre desde lá do Código de Hammurabi. Né? Eu peguei lá o Código de Hammurabi, vim traçando até o direito romano, que foi o nosso maior influenciador em direito brasileiro. Né? Perfeito. Isso tudo, lógico, com a minha limitação de não especialista. Né? Então, guardem as devidas proporções. Mas tem aqui no canal, procurem, porque um povo, quando é verdadeiramente livre, ele tem o direito de se rebelar contra o governo ou ditador, ou totalitário, ou injusto, como a gente diz sempre aqui. O povo anda no trilho da justiça. Foi o que você falou, doutora Fabiana. Isso não mesmo. Se cumpre ordem injusta. Não interessa onde está escrito. É injusto para você, você não tem que cumprir. Conseguiu encontrar o texto? Consegui sim, olha, eu vou até ler. Tem a declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. No artigo 5º, ele diz assim, o seguinte: quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é para o povo e para cada parcela do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. De certo que um dos elementos primordiais para a democracia é a prevalência da vontade do povo em detrimento do interesse particular. Então, vou pegar aqui e vou explicar isso para vocês. O que nós estamos acompanhando, que ali, na verdade, é interesse particular de alguns ministros, em detrimento do interesse coletivo do povo. Então, isso a gente já está vendo lá, que está num pacto ali assinado de 1793. E a frase que eu queria falar, que é do Papa João Paulo acho que é João Paulo II, fala o seguinte: o bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consistam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Por que eu quis citá-lo? Justamente porque eu vejo que agora está uma briga, assim, do que é direito individual e do que é direito coletivo. Então, quando eu olho para o Alan, eu vejo em direito individual nele como pessoa, em direito coletivo dele como jornalista. Quando eu olho para o STF, eu só vejo direito individual da figura do ministro em si, porque eles não estão salvaguardando a Constituição como é o planejado ali, né? A função deles é essa. Então, foge, extrapola a função da magistratura, o que eles estão fazendo. E é arbitrário ali também a forma que ele foi instaurado, e muito mais arbitrário também que não houve nem sorteio, né? Que eles colocaram ali como relator o próprio Alexandre de Moraes. Por quê? Tem um motivo. Porque o Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança aqui em São Paulo. Então, ele tem acesso... Coincidentemente, eu vou interrompê-la, coincidentemente, no mesmo ano em que o PCC foi criado, e que Deus nos ajude. Vamos em frente. Então, essas questões aí que são um pouco preocupantes, né? Porque a gente não pode ter essa instabilidade jurídica e a gente não pode ter o direito individual lesionado. Isso é o Estado que eu digo é o poder todo, que são os três poderes juntos, eles não podem violar o que está instaurado aí, porque sim, aí nós vamos caminhar para uma desordem total. E eu acho que esses dois ministros, nesse caso, eles estão levando, sim, um risco, pelo menos eles estão assumindo o risco de levar a população a esse extremo, se começarem essas coisas que, ao meu ver, é arbitrário, né? É um entendimento que eu tenho aqui, assim como eu, vários outros juristas também entendem da mesma forma que eu. Até agora eu não vi, pode ser que haja, mas eu não vi nenhum jurista defendendo a legalidade desse inquérito. Mesmo você olhando lá no regimento interno. O regimento interno, eles estão dando uma interpretação extensiva que não é a correta. Então, e aí a gente tem a manifestação já do ministro Marco Aurélio também concordando. Então, isso tem que realmente ir a plenário para ser discutido e ver se há uma solução. E tem outra coisa, inquérito geralmente fica 90 dias. Tá mais de um ano. Vai completar um ano. Então, que crime é esse que se perpetua, né? Que crime continuado é esse? Então, é muito preocupante a situação. Não estou fazendo nenhum alarde, não estou sendo alarmista, mas estou sendo realista, porque a situação do Alan, eu me colocando no lugar dele, como cidadã, nem jurista, me bate aquele certo desespero de tipo, e agora? Se eu não tenho nem acesso ao inquérito, vamos me prender? Sabe assim? Então, eu tenho que me compadecer dele como ser humano, até passo aí pro amigo dele, pro Roveran, que pode falar desse aspecto humano. Roveran, eu vou te interromper antes de você começar, porque eu preciso ler aqui 2 superchats, tá? Um é do Mauro Moraes, parabéns pelo trabalho. E o outro, eu mandei para a Valéria, porque não fica muito tempo, então me dá um minutinho, pessoal, um minutinho, já vou achar agora. Achei. Da Angela Carmen Mader Nobre Machado, STF Tribunal de Exceção, exatamente, parece que nós estamos vivendo numa ditadura, num tribunal de exceção. Roveran. Bom, primeiro eu vou agradecer pelo convite aqui, estou muito honrado, né, de estar aqui, principalmente falando por essa figura que é tão importante para mim, que é o Alan dos Santos. O Alan, ele foi o cara que ele começou a apostar alto num trabalho que muita gente não estava... Muita gente na época, o Terça Livre começou 5 anos atrás,
com ele e o Ítalo, sem nenhuma pretensão de ser o que é hoje. Eles faziam hangouts, como esse que nós estamos fazendo agora, comentando os assuntos do dia. E o Terça Livre foi crescendo porque a minha visão, né? A minha visão é o seguinte: o Brasil ele tem hoje, segundo uma última leitura do IBGE, aproximadamente 211 milhões de cidadãos. Desses cidadãos, você tem ainda uma pesquisa do IBGE que diz que 65% são católicos, 27% são evangélicos, e ainda há uma faixa de, eu não me recordo o índice agora, mas uma pequena parcela de espíritas cristãos. E o que é que isso significa? Isso significa que essas pessoas, você está falando entre 86% a 92% de cristãos nessa massa de 211 milhões. São pessoas que têm uma demanda por princípios e valores com as quais elas concordam. E o Terça Livre foi pioneiro nisso. O Terça Livre foi o primeiro veículo de muito tempo para cá, que já houveram veículos parecidos no passado, mas no presente, o Terça Livre foi o primeiro que se assumiu, falou assim: nós temos uma linhagem conservadora. O que é o conservadorismo? Né? É você conservar a religião judaico-cristã, o direito romano, que está lá até hoje na biblioteca do próprio STF, tem aquele livro Curso Elementar de Direito Romano, do conselheiro João José Pinto Júnior, escrito em 1888 para a Faculdade do Recife. Né? Você vai ver, aquele livro ali, ele conta, aquele livro é fantástico, deveria ser leitura obrigatória. Ele fala da importância do direito romano, como ele construiu sociedades, etc. Depois o pessoal está disponível para download, entra no site do próprio Supremo e faça o download lá, em PDF. E você conservar também a filosofia grega. Né? Economicamente ser capitalista, quer dizer, não tem muito o que falar além disso. Né? E além disso, havia também uma demanda por alta cultura. Havia uma demanda por ouvir pessoas que estavam dispostas a fazer análises sérias dos assuntos. Haviam pessoas que estavam querendo mais profundidade e menos panfleto. E foi isso que o Alan e o Ítalo se colocaram a caminho de fazer. Eles entraram ali nas lives e pegaram os assuntos e começaram: olha, no livro tal diz isso, o autor tal diz aquilo, o pensador tal tem tal posição, isso já aconteceu em tal sociedade, em tal data, o resultado foi bom, não foi bom. Eles começaram com essa... E assim, essa demanda de público, ela não vinha sendo atendida. Então havia uma carência muito grande no país. Né? E o que eles tinham? Eles tinham internet. Eu tô no Terça Livre há 1 ano e meio. Só um minutinho, Roverã. Eles tinham internet, não. Eles tinham alguma coisa que se parecia com um sinal de transmissão. Porque eu assisto desde o princípio. E era uma coisa do tenebroso para trás. Entendeu? Era uma coisa tenebrosa. Aquilo não era uma internet. Aquilo era algo que tinha vaga lembrança. Memória não tinha nenhuma. Tá? Eles foram guerreiros. Cavaram uma pedreira. Qual é o apelido do Ítalo? Tem um monte. Ítalo Cai. Então. Ítalo caiu. Mas por causa de quê que é? Por causa dessa época malfadada. Só para não perder o humor. Camila, você quer fazer algum comentário a respeito do superchat? Só quero ler aqui o superchat que chegou do Bonoro _K9. Parabéns pela iniciativa. # Alan Livre. Muito obrigada, Camila. Desculpa, Roverã. Pode continuar com a sua dissertação aí, só para a gente poder rir um pouquinho. Eu queria também que você emendasse aí, a hora que você terminar, o que você tem em mente, que você falasse como que isso atingiu o ser humano do Alan, o homem, o marido, o pai, além do profissional. Sim. Então, essa foi a caminhada. Né? Você tinha uma demanda para ser atendida e não tinha ninguém atendendo.
Hoje você pode ver um apresentador ícone, que todo mundo ama, que é o Siqueira Júnior. Ele começou lá em Alagoas, na TV A Crítica, salvo engano, e ele foi crescendo, foi ganhando audiência, foi fazendo brincadeiras, foi expondo os mesmos princípios e valores, e de repente ele vai para mídia de forma, para grande mídia, e na estreia dele, ele triplica a audiência do concorrente. Quer dizer, as pessoas olharam e falaram, não, é isso que eu quero. Então, essa história de você contrariar a audiência nunca dá certo, né? E essa é a história do Terça Livre. Essa é a história do Terça Livre, essa é a história do Alan, essa é a história do Ítalo. E como a audiência começou a crescer, as pessoas começaram a comentar esses assuntos, recomendar, olha, assiste o Terça Livre, vai lá ver o Alan, vai lá ver o Ítalo. Teve uma passagem do Paulo Henrique Araújo também, ele ficou um bom tempo comentando, vai lá ouvir o Paulo. Isso começou a crescer, né? Enfim, e de repente a gente está onde está. E quem é que está à frente disso, nessa batalha, com tanta gente perseguindo, tanta gente... Não é só o STF, né? O STF é o seguinte, o que o Alan está passando hoje é uma verdadeira provação espiritual. Por quê? Porque ele chegou num ponto nessa guerra, onde ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que fazer uma escolha. Ou, em nome da liberdade de imprensa, que uma população inteira precisa, até aqueles que estão malhando ele todos os dias, até os inimigos dele, que estão ali, não sei o quê, miliciano, tem tantos adjetivos pejorativos que estão colocando nele, tantos nomes, e essa batalha dele beneficia, inclusive, aqueles que odeiam ele. E aí ele tem que fazer uma escolha. Ou eu me coloco o meu corpo à disposição para tomar pancada, coloco o meu nome à disposição para ser sujo, para que seja colocado como uma bandeira num mastro, e nesse mastro de bandeira está ali a minha cara como um criminoso, sem ser. E você passar por tudo isso e fazer uma escolha pela justiça, fazer uma escolha em nome de uma virtude, ou eu arrego, ou eu volto para trás, e todo mundo sai perdendo. Eu saio ganhando, ele sai ganhando, tira o corpo fora, sai dessa guerra. O ouvinte, o espectador que está assistindo a gente agora, faz uma experiência, entra no Google, tem lá faz uma pesquisa, Alan dos Santos, desce a tela até lá embaixo, até o fim, coloca lá 20 resultados, desce até o fim. Quando chegar lá no fim, o Google vai te oferecer assim, ó, receber alertas do nome Alan dos Santos. Clica lá. Todo dia vem alguém com uma pancada, vem com uma marreta e dá nele. Todos os dias. O crime dele... Cadê o Código Penal? Tem 130 e tantos artigos aí só. Qual é o crime do Alan? O crime do Alan é ser conservador numa população de maioria conservadora. Numa população que pode discordar na placa da igreja, pode discordar no nome da religião, mas que mantém os mesmos princípios, os mesmos valores. Quando você olha, por exemplo, o que aconteceu na Bolívia, a população falou assim, o Evo Morales foi lá, ganhou a eleição, entre várias aspas, né? Teve uma fiscalização depois, chegaram à conclusão que não estava certa a maneira como foi feita. Quem que tirou ele? Foi uma mulher, uma índia chamada Guadalupe. Ela tomou a frente, não é uma mocinha novinha, não, uma senhora. Qual veículo que ela procurou para dar entrevista no Brasil? Foi o Terça Livre. Ela liderou a população na retirada do Evo Morales.
E está lá gravada a entrevista dela. Agora, essas informações não podem ser veiculadas. Não podem ser veiculadas. Porque esse pessoal tem a ilusão. Esse pessoal tem a ilusão de que a identidade cultural de um povo, quer dizer, o que é identidade? Aquilo que permanece igual a si mesmo. Né? Um povo que é de maioria cristão vai gostar da lacração. Que o pessoal vai assistir a lacração, ficar batendo palma na frente da TV, do jornal, etc., e vai achar legal. E nunca vai acontecer isso. O que o Alan fez? O Alan ousou sair, o Alan ousou fazer diferente dessa publicidade que tenta se passar por jornalismo. Né? Os grandes jornais... Eu encaro com muita tristeza. A Rede Globo foi criada no final nos últimos meses de 1963. Olha a história dessa emissora, olha a importância que ela teve para o país e olha o que ela virou. Olha o que ela virou. Uma ferramenta de guerra contra uma população inteira. E está achando legal. E está descendo ladeira abaixo. E por que ela desce ladeira abaixo? Porque ela está contra esse povo. E o povo escolhe o Alan. E aí acontece uma CPMI para apurar. Escuta, nós temos aqui, as pessoas estão tuitando. Vamos ver se você está pagando tantas pessoas. Precisa falar? Quer dizer... É uma guerra contra a opinião pública. E quem que está à frente dessa guerra? Quem que falou assim, ó, bate no meu corpo, ó, bate na minha cara. Eu vou tomar essa porrada. Foi o Alan. Ele se colocou a caminho de fazer isso. Ele falou, bate na minha cara. Tá aqui, ó. A STF chamou, é legal? Não vou. Vai dormir com essa. Ah, agora foi remarcado para o dia 5. Não vou. Se continuar ilegal, minha atitude continua a mesma. Não vou. Então, esse é o momento que ele tem que fazer essa escolha. É o momento mais duro. É o momento mais duro, que ele pode ser preso, inclusive. E tem gente que se diz conservador, que está batendo palma, está falando, fudemos ele. E se ele, assim, ó, o Alan, ele já venceu no momento em que ele falou assim, eu vou enfrentar. Se ele se der mal, se ele se der bem, ele fez a coisa certa. Isso vai ficar na história e ninguém vai apagar isso. Quando eu disse dias atrás no Twitter, falei, o Terça Livre já entrou para a história, o Alan já se tornou uma figura histórica. É disso que eu estou falando. O ato dele não vai ser apagado. E quanto mais mal ele sofrer, maior vai ser o nome dele depois. Você já pensou mesmo esses veículos que estão aí recebendo verba, de figuras e de instituições, e de repente, esses veículos, olha, estão fazendo um trabalho publicitário, né? Então, faz de conta, coloca lá o nome que é veículo de informação, mas a opinião só tem gente do lado deles, e não sei o quê, e não pode falar nada a favor que eles não gostem. E aí começa um choque entre eles. E aí, vamos supor assim, ó, caiu o Bolsonaro num dia, acabou o mandato dele e foi eleito um outro. E esse outro, de repente ele vira contra esse pessoal. Você já pensou esse pessoal que está batendo no Alan, de repente, eles lá sendo chamados? Pelo mesmo motivo? Então, nesse momento, o que ele está fazendo é um heroísmo. É um heroísmo que tem poucos precedentes. Qual é o risco dele tomar um tiro quando ele denuncia, por exemplo, a bonificação por valor, que tem emissora grande no país, usando é ilegal? A gente não está falando aqui de R$100. A gente não está falando aqui de R$200. A gente de um presentinho, de uma garrafinha de uísque, um bombonzinho importado. A gente está falando de bilhões.
E esse pessoal que vai tomar esse prejuízo, por quê? Porque um cara que não recebe nada de ninguém, aliás, recebe porrada, é isso que ele recebe, tá chegando lá, botando a cara tapa, falando, eu vou falar o que vocês não têm 2 bolas no saco para falar. Vou falar. Tá aqui. Faltou o culhão? Toma o meu. Aí entra todo mundo em pânico. Não, tem que calar a boca dele de qualquer jeito. Tem que calar a boca dele de qualquer jeito. Tem que fazer esse cara silenciar. Inclusive, Roverã, eu vou pedir licença você te interromper, como eu fiz com a doutora Fabiana, porque eu sou dessas. Só um segundo. Eu já estou concluindo. Então, assim, o que o Alan está fazendo nesse momento, ele tem um nome, chama-se heroísmo. Heroísmo. Até as pessoas que odeiam dele vão gozar do resultado daquilo que ele está fazendo hoje. Essa tempestade toda, esse terremoto todo, vai passar. Eu quero ver o que vem depois. Isso daí não vai durar para sempre. Quer perseguir? Persegue. Ele vai pressionar. Você vai ter que fazer uma escolha. Vou te pressionar, vou te pôr aqui. Olha aqui, tem STF em cima de você. Tem até o Supremo, não tem mais nada para cima dele. Vou fazer o quê? Mandar o exército invadir a casa dele? Cala a boca, eu te fuzilo. Tá bom. Só que tem depois. E eu torço para ele ter força para resistir isso tudo, para atravessar isso tudo e para chegar no final vivo. Vivo no sentido físico. Não estar dentro de uma urna. Dentro de um caixão. Porque de um jeito ou de outro, isso é o que acontece. Então, é assim, o Alan ele não pensa só nele, ele tem filhos. Ele está escrevendo uma história, e é uma história de muita beleza. É uma história... Tem gente que odeia ele. Pode odiar, mas a história está sendo escrita. Pode ficar com raiva, pode arrancar calça na frente de uma câmera no YouTube e esbravejar, mas a história está sendo escrita. E a história não vai parar porque a pessoa não gostou. A história não vai parar porque a pessoa não gostou. O registro vai ficar, o que foi feito está feito, quem gostou, gostou, e quem não gostou vai engolir. É isso aí. Então, sobre o Alan dos Santos, a única coisa que eu tenho a dizer é a seguinte, eu tenho um orgulho de conhecer o Alan, um orgulho que não cabe dentro de mim. Eu tenho um orgulho que não cabe dentro de mim. Que eu olho, às vezes, assim, é que eu sou homem, homem não chora, né? Então, mas eu tenho isso. Quando eu vejo o Alan chegando em algum lugar, a minha vontade é colocar ele no ombro e sair carregando. Se a cada bronca que o Alan segura, que eu não vejo outras pessoas segurando. Tem muita gente por aí que fala, não, que eu sou bom, que eu faço o que acontece, é vaidade pura. É vaidade pura. E tá ele lá. Quantas vezes que ele não filmou, ele não levantou, tirou a câmera assim, falou, olha o nosso trabalho como é feito aqui. E mostrou o lugar precário que ele estava fazendo. Quantas e quantas vezes. O pessoal que vai lá, hoje ele está em Brasília por causa das ameaças de morte que recebeu. Ele e a Fernanda Salles. Tá? Agora, teve gente que foi lá em Brasília, lá, sentou lá no pequeno estúdiozinho que ele montou lá e viu. Tá pensando que ele tá nadando no Rio de Dinheiro? Vai lá ver. Vê com os teus olhos, toca com a tua mão. Para de falar merda, porra. Então é isso. Né? O que eu tinha para dizer é isso. Acho que eu não tenho muito mais a acrescentar e vou começar a ficar repetitivo. Segura só um pouquinho, Camila. Eu quero só corroborar algo que o Roverã abordou alguns segundos atrás. A questão do gostar, não gostar, do odiar, não suportar, e gengivão. E eu, como cidadã e como profissional da comunicação, o que eu vejo é o seguinte: quando aconteceu a censura em relação à revista Cruzoé, pelo bem da nação, o Alan também foi uma das primeiras pessoas que se levantaram em apoio ao que era correto. Aquela história do amigo do meu pai foi uma coisa tão esdrúxula a ponto, se vocês não lembram, eu vou relembrar vocês, foi uma coisa tão esdrúxula a ponto de mandarem tirar uma parte da peça do processo
que continha a prova de que a revista Cruzoé estava falando a verdade, tá? Foi retirado, depois ficou feio, foi devolvido, vocês lembram disso? Guardadas todas as devidas proporções do que temos hoje contra a revista Cruzoé e contra o Felipe Loura chiliquento, da mentira, da canalice, da falta de ética, da falta de vergonha na cara, da falta de educação, da falta de companheirismo, da falta de patriotismo, da falta de tudo que é bom. Guarda essas devidas proporções. Eu tenho certeza que se acontecer de novo com a revista Cruzoé, o Alan de novo vai se levantar. Porque não tem que ter corporativismo no nosso meio, porque disso o Brasil está cheio até as tampas. Pela primeira vez, a gente tem que ser certo com quem é certo e em apoio a quem merece apoio e com quem está com a verdade. E naquele evento, a revista Cruzoé estava com a verdade. O Alan foi um dos primeiros a se levantar e eu tenho certeza que se acontecer de novo, com tudo que já rolou, o Alan será um dos primeiros a se levantar novamente. É ir certo com quem está correto, com quem exerce a verdade, com quem exerce a decência, com quem exerce dignidade. Principalmente no momento como que a gente está vivendo. Depois de 34 anos ouvindo mentira e lorota dessa mídia, essa mesma mídia que nos trouxe até este estado de coisas comunistas que vivemos hoje, e para lá de totalitário. E eu vejo vagabundo de Felipe Loura, chiliquento, Brasil de boca calada. Eu vejo revista Cruzoé calada. Eu vejo antagonista calado. Eu vejo Jovem Pan calada. Eu vejo essa raça calada. Eu tenho nojo de vocês. Sabe o que é nojo? Eu tenho nojo de vocês. Quando o Alan disse eu não vou, primeiro ele estava muito bem assessorado. Segundo, ele fez uma opção. Baseado no que eu falei sobre isso alguns dias atrás aqui no canal, as pessoas devem... A gente já deve estar com mais de 1000 pessoas online. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui num sábado à noite, um sábado de verão, um tempo agradabilíssimo. Vocês podiam estar fazendo tudo, qualquer coisa, mas vocês estão aqui com a gente. Isso quer dizer alguma coisa, isso tem um significado. Para cada um de nós que está aqui nessa live, isso tem um significado, que a gente está semeando em solo fértil, e é isso que o Brasil precisa, tá? Então, retomando aqui meu raciocínio, eu comentei, eu fico muito emocionada, né? Eu comentei que o Alan, eu tenho certeza, a doutora Fabiana vai poder corroborar ou não o que eu estou falando agora. Eu tenho certeza que se ele pegasse o advogadozinho dele, fosse lá quietinho, pega o processo, chega lá no STF quietinho, fala, oi, tudo bem? Eu vim aqui, vamos colocar aqui um deixa disso, quietinho. Eu tenho certeza que ele se livraria o Terça Livre, seguiria a sua vida, talvez até com algumas limitações, mas ele tiraria o dele da reta. Doutora Fabiana, a senhora tem alguma dúvida de que ele conseguisse isso? Olha, eu acho que a perseguição é tão grande mesmo, que eu não sei se ele realmente fosse lá no depoimento, se essa história ia parar por aqui. Mas porque... se ele acatasse algum acordinho... Aí você está mudando a conversa. Aí pode Exato. Ser, né? Ele ia quietinho, pensando só nele, pensando no Terça, como um monte de vagabundo fez. Que antes do bicho pegar, era todo valente. Depois que o bicho pegou, enfiou a violinha no saco e cuidou do seu próprio rabinho. É que, Valéria, o que acontece, assim, que a gente vê muito, né? Uma coisa é você ser um jornalista independente, como é o caso do Alan. Também que eu quero colocar aqui que não é errado ele ganhar dinheiro, não. Porque às vezes as pessoas colocam de uma forma que parece que, né, ganhar, ele ser bem-sucedido é um problema. Não, ele não precisa ser lá um jornalista independente, começou do zero e continuar assim. Eu acho que as pessoas dão ali a voz para ele, gostam de ouvi-lo, e ele vai crescer isso naturalmente. Então, né, a defesa que o Roveran fez é muito boa, porque é uma defesa de amigo realmente que vê ali admiração na pessoa.
E todo esse contexto que a gente está vendo aí é muito complicado, porque nos pega no pessoal, que você falou, você contou muito bem, quando era Cruzoé, todo mundo saiu falando, né, sem se importar depois que a Cruzoé ia lá fazer aquela matéria blogueiro de crachá, e a gente vê que agora realmente o pessoal fica calado. Aí tem o lado positivo disso tudo. Qual é? Que a gente vê aqui, por exemplo, agora numa live, como você está falando no sábado, as pessoas estão aqui ouvindo, porque eu acho que eu penso que as pessoas querem se instruir, saber o que é possível, e assim, o que eu tenho para dizer para vocês mesmo é que todos os atos do STF em relação a esse inquérito, na hora que for para julgamento mesmo, do pleno ali, eles vão ser declarados nulos, porque não tem como, né? É uma série de irregularidades. E se essa situação perseverar, não vai haver outra saída a não ser todos fazerem o mesmo que o Alan está fazendo. Então, ele está sendo muito corajoso. Mesmo que ele fosse lá para resolver, eu acho que o processo morreria para ele, porque eu sei, ele não fez nada de errado, né? Não posso afirmar, mas assim, pelo que eu sei, realmente não tem o que a gente vê uma situação ali. Que ele já foi na CPMI, quando ele sentou ali, ele já, ao meu ver, tá? Ele detonou mesmo. Quando ele perguntou lá para o David Miranda quem era o sujeito, e ele não sabia responder, aquilo a gente viu assim que eles já ficaram incomodados. E esse pessoal é todo unido, né? Existe sim um pessoal que não quer sair do poder. O que a gente está vendo aqui, na verdade, não é se a lei ou não está sendo aplicada, a gente está vendo uma briga de poder, né? O poder Exatamente. da competindo entre si, infelizmente, porque eu penso assim, se um amigo, um colega meu, advogado, está sendo bem sucedido, eu vou ficar feliz por ele. Eu vou ficar feliz com o sucesso dele, porque eu acho que todos temos que crescer, né? E, assim, um jornalista também, aquela bandeira que se levanta tanto, a esquerda levanta muito essa bandeira, que é liberdade de expressão, inclusive total, que eu acho que tem que ser total, porque tem certos limites que eu não posso agredir e ferir realmente a honra de alguém, e, portanto, existe o processo e a lei para punir quem faz isso, então tudo é limitado. Mas o que é perceptível nessa situação é muito simples, é o bom senso. Então, fugiu do bom senso, fugiu do tolerável. Está se usando toda uma ferramenta ali de um poder independente, com o STF sim, né, um poder independente, usando um aparato estatal, né? Isso. Todo o aparato estatal. E faltando, por exemplo, orçamento para o STF, se caso ele quiser cumprir lá o juiz das garantias. Então, a gente vê que como é que fica, né? Como é que fica? E ainda se estender aquela proteção que eles tiraram não sei de onde, porque na lei não está, e se estender para os familiares deles. Ou seja, eles vivem numa bolha, uma bolha muito distante do brasileiro comum, e ainda está fazendo com que brasileiros comuns se sintam coagidos. Não estou nem falando que eles estão sendo, mas o sentimento é de coação. Porque quantas pessoas já não pararam de se expressar ou não saíram das redes por medo, por receio? Porque quando a gente não tem ninguém para nos defender... Por nós, é uma dificuldade assim que eu me coloco no lugar das pessoas comuns. Porque fica difícil. E acho muito triste, nesse caso aí do Alan, as prerrogativas da OAB terem sido chamadas e terem dito ali que não tinha nada. Como não tem nada, né? A gente vê realmente que o sistema está todinho aparelhado. Eu estou falando aqui da OAB, mas a OAB, eu como advogada, nós pagamos ali a mensalidade anual, que não é barato, e eles têm que nos defender. Então, o advogado do Alan, quando foi lá para falar, olha, eu não tenho acesso aos autos, eu não sei o que o meu cliente está sendo acusado, eu não sei se ele está sendo acusado, se ele está indo na condição de testemunha, eu não sei. Porque a pessoa também precisa se preparar para colaborar bem com a justiça. E como é que você vai colaborar bem com a justiça se você não sabe do que se trata? É muito complicado, né? Eu falo assim, Valéria, você vai vir aqui participar de uma audiência aqui comigo, mas, assim, vou te jogar aqui no ar e você não sabe nem sobre o que é. Vai ficar esquisito. Ruim, né? Então, aquele negócio da ampla defesa que a esquerda grita, a ampla defesa tem que ser aplicada agora. E agora ninguém teria que olhar para essa vertente, né? Se a pessoa que está sendo atingida, ela é da direita conservadora. Porque, bem também como falou o Ricardo, todos vão ser atingidos um certo momento. Nós já estamos sendo atingidos com o ativismo que a gente vê ali no STF.
as pautas que são pautadas, que eu acho que não são compatíveis com a maioria do senso ali, né, dos brasileiros. Nós temos uma série de problemas que estão esperando ali julgamento, e a gente vê, às vezes, um julgamento de um HC durar 16 horas, ocupar ali, e, além de tudo, logo depois, aí se muda o entendimento. Então, por isso, a gente precisa fazer com que os brasileiros comuns percebam que o erro primordial é assim, a gente vota, e quando a gente vota, a gente coloca ali depois alguém que vai nomear essas pessoas para o STF, que tudo isso tem que mudar, eu acho que tem que mudar, mas tem que ser aos poucos, né? A gente não consegue romper, porque também os brasileiros, a gente não tem nem como sair às ruas, se a gente for olhar bem, porque a maioria está preocupada com o seu próprio emprego, com a sua própria situação financeira, com se vai ter ou não condições de enfrentar, por exemplo, o establishment inteirinho, né? Então, tudo isso, na hora do vamos ver, é difícil realmente alguém fazer o que o Alan fez, ter a postura que ele fez, de ir lá e falar, não vou, né? Eu mesma, assim, eu tô sendo sincera, talvez eu pensaria falar, eu vou porque eu vou ver o que é, né? Mas ele sabe o que é. Então, ele tá realmente levantando uma bandeira. Eu acho que ele está assumindo o papel fortemente dos conservadores, que estão sendo atacados isso no mundo inteiro. A gente vê o Brexit agora, né? Que é o que foi passado ali no parlamento. Então, assim, a gente precisa se unir. Então, por exemplo, nós aqui, um que é amigo, a Camila que está defendendo o jornalismo, você que é uma comunicadora, Valéria, e eu como jurista, nós estamos olhando para o bem do coletivo, né? Não estou olhando só para o bem do Alan, embora eu acho que ele realmente está sendo muito corajoso. Isso assim, é a minha opinião. E eu tenho a liberdade, porque a lei me garante isso, de expressar a minha opinião, mesmo porque eu não estou ofendendo ninguém, bem pelo contrário. Claro, né? Eu gostaria de fazer um apelo para esse STF que está aí, sim, para o ministro Marco Aurélio, que se colocou contra, para o ministro Barroso, para o ministro Fux, para a ministra Rosa Weber. Eu sei que a gente sabe qual que é o alinhamento deles, mas a gente precisa apelar para eles como ser humano, e precisa ver que também, se eles persistirem nisso, uma hora, daqui a pouco, a própria esquerda vai ser também pega, porque isso não tem limite. E a gente não está num estado absolutista, e é isso que está parecendo, que a gente está num estado absolutista, que o STF ele é o ser absoluto do Estado. E aí eu tenho que cobrar também. De quem que eu tenho que cobrar a postura? É do Congresso Nacional, porque é ele, sim, que pode fiscalizar a função do STF. Isso está na mão dos congressistas. Então, o Congresso Nacional assume uma posição decente, sem ficar com essa bobeira de CPMI das fake news, que só vai lá gente para ser exposta da direita, fica a esquerda dando risada, e no fundo a gente que dá risada deles, porque não se tem nada de concreto. Então, assim, é o tempo do contribuinte que está sendo gasto, a TV ali, Justiça, ou a TV plenária lá que ficam mostrando, eles sabem que está sendo mostrando, então todos ali, como são políticos, eles buscam visibilidade, só que eles não estão enxergando o básico, que as pessoas comuns estão ficando cansadas, a palavra é de saco cheio mesmo, dessa conduta deles, de todos, né? Estou falando do STF e estou falando dos congressistas com essa palhaçada. E o Brasil com tantas demandas sérias para serem enfrentadas, tantos problemas, e a gente está aqui, né, num sábado, por exemplo, de verão, está discutindo por quê? Porque se a gente não abrir essa discussão, a gente não vai abrir a cabeça das pessoas, e a gente não vai mostrar o quanto isso é perigoso. E o que a gente pode fazer? Não estou pregando aqui nenhuma desordem, bem pelo contrário. Eu estou pregando aqui para que se cobrem das nossas instituições o papel delas. Do STF, eles são meramente zeladores da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal protege o Alan nos mais amplos sentidos. E se não entenderem assim, então se sobe para as cortes interamericanas, por exemplo, né, a Corte de Direitos Humanos. Embora eu não confie muito, porque elas se acham supra, né, acima da nação, mas é preciso realmente fazer essa denúncia, se essa situação perseverar. E o cidadão como todo não pode se calar, a verdade é essa, né? A gente não pode se calar porque querem nos submeter ao que tanto, até o professor Olavo falava, o aspiral de silêncio. Então a gente precisa quebrar essas barreiras, ter um pouco de coragem, como o Alan, e colocar a cara a tapa. A Camila passou por uma situação bem difícil, né? Perdeu o emprego. Nós, advogados, às vezes a gente está se expondo. Eu conheço amigos da magistratura ou membros do MP que são sufocados pelo CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, todas essas agências reguladoras, todos esses órgãos, a gente precisa agora olhar para eles e falar,
É isso mesmo que a gente quer? Porque a gente não quer esse nível de controle. A gente quer um nível de segurança, mas não esse tipo de controle, que está sendo injusto, porque quando você tem duas medidas, duas decisões para a mesma coisa, já fica injusta. Não é? A balança da justiça, ela é igual, e ela é cega, então tem que ser isso de fato, né? Senão fica até chato aquela estátua lá na frente do STF. Desculpa aí, mas eu realmente fico indignada. Estamos todos. O superchat aqui do Cláudio. CPMI... Só um pouquinho, Camila, peraí. Segura o Cláudio aí, que eu quero ler o superchat do Roberto dos Santos. Tá, o Roberto ofertou o superchat antes, ele deu uma vermelhinha. Dinheiro! Segura o Cláudio aí. O Roberto dos Santos, ele está falando de Houston, no Texas. E ele diz o seguinte: eu não tenho palavras de emoção pela coragem do Alan. Houston, Texas, estão com todos vocês. Sabemos quem é quem. Beijos, Valéria, Camila, Fabiana e Ricardo. Roberto, muito obrigada. Manda um beijo aí a todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos, especificamente aí em Texas, em Houston. É uma terra que eu pretendo visitar brevemente, é meu sonho de consumo, tá? Eu também fiquei emocionada aqui com as suas palavras, e é assim que nós nos sentimos, exatamente igual a você. E o Cláudio Henrique, que também ofertou aqui, disse o seguinte: imprensa quer destruir base política de Bolsonaro. Na verdade, eu acho que de todas as verdades que foram faladas aqui, o que o Cláudio Henrique falou foi a maior verdade de todas. Porque se o Alan estivesse fazendo o trabalho que ele está fazendo, mas o presidente não fosse o Jair Messias Bolsonaro, talvez ele fosse perseguido sim, mas não chegasse a tanto. Camila. O superchat também do Cláudio Henrique: CPMI, fake news tem artimanha. MBL com Luciano Ayan. Sim, você tem razão, doutora Fabiana. Há um questionamento aqui, diversos questionamentos sobre o mesmo tema, que é do Glenn Greenwald. Antes de eu passar para a senhora o questionamento, para a senhora responder a eles, me questionaram algumas vezes por que eu fui na Jovem Pan entrevistar o Augusto Nunes, sendo que o Felipe Moura Brasil fez a matéria na revista Crosué. Tipo, o que tem a ver Augusto, minha profissão, o Augusto Nunes, com Felipe Moura Brasil e Crosué? Nada, isso se chama ética e profissionalismo. A única pessoa que eu me recuso a entrevistar realmente é o Felipe Moura Brasil, de resto, segue o jogo. Doutora Fabiana, Glenn Greenwald, por que o STF está protegendo ele, colocou o Glenn dentro de uma bolha com a ajuda do Partido Rede, que é o da Marina Silva, mas estão crucificando o Alan dos Santos? Qual que é a diferença entre os dois? O Alan é um jornalista sério, o Glenn é um defensor de nazista e dono de produtora de filmes pornô adultos. Por que essa proteção em cima do Glenn e essa tentativa de destruir a imagem do Alan dos Santos? Olha, a situação do Glenn, eu até fiz um vídeo, depois vou fazer a propaganda, né? No meu canal tem um vídeo, foi meu vídeo até mais visto, foi em relação a isso. Ao Glenn, o que nós víamos ali era uma blindagem do Gilmar Mendes, que fez ali já um HC preventivo, um salvo-conduto para ele fazer o que ele quisesse, né? E aí a situação mudou um pouco, porque entre as 176 autoridades que foram supostamente hackeadas ali pela tal da Vaza Jato, está o Gilmar. Então, ele se torna vítima. Então, Gilmar sendo vítima, ele já seria, né, pelo bom senso e pela lei, impedido de julgar. Mas no caso do ministro do STF, ele tem que se autoproclamar ali impedido. Então, eu acho que ele vai ficar numa sinuca jurídica, não tem jeito, isso é bom, porque chegou num ponto do absurdo ser tão grande, porque a denúncia está para ser recebida ou não na Justiça Federal lá de Brasília. Então, a gente depende, está na primeira instância, mas corre sim no STF, que, como bem a Camila falou, a rede judicializou isso, então existe essa blindagem ali de que ele estaria sendo ameaçado. E aí é onde a gente vê por que tem uma diferença de um e do outro. Qual partido
porque assim, como que você entra no STF? Você pode ser por partido político, né? Pode ser por uma OAB, essas instituições. Então, a forma de ingresso no STF falta para nós conservadores. Então, por isso que é bom a Aliança pelo Brasil acontecer. Porque vai ser um partido, espero eu, né, de base conservadora, e que vai ter essa legitimidade para colocar uma causa dessa no STF. Porque a gente não tem legitimidade para entrar direto no STF. E a gente sabe que a rede, ela oscila ali, né, com o Podemos, com o próprio PT, com o PSDB, é o balcão ali. Então, falta essa representatividade, que o Alan merecia realmente este questionamento sobre esse inquérito, perguntando ao STF, através de uma reclamação, perguntando para o STF se isso é legal ou ilegal, porque aí eles teriam que nomear um relator e teria que discutir isso, sim, no STF. Então, a gente vê dois tratamentos aí muito diferenciados. E o que a gente vê também é que o Glenn, ele tem um outro tipo de blindagem que o Alan não tem. O Glenn é casado com o David Miranda. O apartamento deles, o escritório, se eles forem comuns, eles têm uma imunidade parlamentar. Então, ninguém entra lá, dependendo do documento que é. Então, aí se expõe como que a nossa legislação, de uma forma geral, ela realmente super blinda poderosos, e porque a gente pega uma pessoa comum como o Alan e deixa o cidadão comum à mercê. A sorte do Alan é que ele tem muitos amigos, e bons amigos, como nós aqui que estamos falando dele, falando bem, e vendo, assim, a situação dele, porque eu me coloco no lugar dele, eu sou humana, né, a gente precisa fazer esse exercício diário de se compadecer e se colocar no lugar da outra pessoa. Eu falo isso porque, assim, até a própria esquerda, se ela olhasse bem para os valores que eles defendem, é um contrassenso, né? Então, totalmente. A gente está vendo aí uma disputa, que eu falei, de poder. Não é uma disputa tanto assim de caráter político e jurídico, né? É o poder, eles não querem largar o osso, essa é a verdade. E eu fico muito triste de ver o Felipe Moura Brasil, que foi aluno do Olavo, que pôde prefaciar livro do Olavo, e ainda dizer que ele que espalhou, por exemplo, a teoria do Foro de São Paulo, sendo que a gente sabe que quem fez todo esse trabalho aí foi o professor Olavo, mais de 30 anos que ele faz isso. Então, assim, a gente vê que é uma briga de ego, e as virtudes humanas que deveriam haver nessas horas, falta. Então, a gente vê uma vaidade exacerbada desse pessoal, a falta de humildade desse pessoal em falar, eu errei, me perdoe, eu estou aqui errando, né? Voltar atrás, e eles também têm a conduta de sempre julgar, então se julga. Então, todo tempo, por você falar qualquer coisa, você tem que aguentar o tranco, porque você vai ser julgado. Então, tudo isso é muito preocupante, e essa diferença aí no STF fica bem desnudada agora, né? Porque é a tal da legitimidade para entrar. Por isso que é importante aí, quem não fez, ir lá e fazer o Aliança pelo Brasil, porque precisamos mesmo de um partido conservador, precisamos de uma rádio conservadora, precisamos de uma TV conservadora. Precisamos ocupar espaço, porque nos Estados Unidos lá é meio a meio, né? E aqui no Brasil, coitado de nós. Sei lá, acho que o nosso espaço aqui é esse aqui que a gente consegue. Então, por enquanto, né? Por enquanto, foram 34 anos, né? E derrubarem, né? É real, é realidade. Foram 34 anos convencendo a gente, cidadão comum, de que política não se debatia. Deixa eu só agradecer as mais de 1.300 pessoas online agora. Muito obrigada pela presença de todos. Nós já passamos um pouquinho da 1h, estamos fazendo agora 1h15 de live. Eu queria convidá-los às suas considerações finais, 5 minutos cada um. E antes, doutora Fabiana, eu queria só te fazer uma pergunta. O que o STF está fazendo com Alan e com outros que também receberam em suas casas a Polícia Federal, arbitrariamente tiveram seus equipamentos subtraídos e não tiveram acesso ao processo, ao advogado, a quem estava processando, e essa coisa do STF que ele mesmo investiga, processa, julga, condena, executa a pena. De alguma forma, isso pode abrir um precedente, mesmo que não seja um precedente na vaca fria da lei, mas que se torne um entendimento legal?
Se a gente for ver, eles já tiveram um entendimento legal ali do artigo 43 do regimento interno do STF, porque não é o que diz. Então, eles já tiveram um entendimento extensivo, um entendimento que não é o real, né? No aspecto aí, eles estenderam aquilo que seria só para dentro das dependências e crime, né? Dependência física indício de crime nas dependências do STF, seria isso. E ainda eles estenderam para os familiares. Então, o que a gente vê que está desmedido, por isso que eu falo que depois vai se tornar nulo todos os atos praticados dentro desse inquérito. Por quê? Não existe escapatória, existem muitos outros artigos na legislação, na própria Constituição Federal, que protege, né? Você não pode ser coagido de forma nenhuma. A gente vê isso quando houve o processo do Lula. Qual foi o direito dele? Imenso. Ele teve inúmeros recursos, tem até hoje, ele está lá falando, e ainda vende uma imagem lá para fora de que ele é um perseguido político. O que nós estamos vendo, sim, me parece muito próximo à perseguição política. No caso do Alan, que não só é o Alan, tem do Edson Salomão lá que eu sei, que me parece que ele falou assim, que até levaram celulares das filhas dele, não sei se é filha ou filho, mas assim, umas coisas, sabe, que você fala, meu Deus, né, é muito assim, Doutora Fabiana, o Alan e o Edson são ícones na internet. Eu tenho um seguidor que é safenado, aposentado, vive com a mãe idosa, os dois juntos, no maior sacrifício, e levaram tudo dele, da casa dele, tudo, ele está aqui no chat, ele está aqui, tudo, tá? Um cidadão comum, porque emitiu uma opinião. Foi desmedida dentro da indignação, mas foi uma opinião. Não é um ícone, os perfis dele não bombam, vamos colocar assim, né? Porque o Edson Salomão tem um grande poder, Alan também, então, formadores de opinião, e são mesmo. Não é o caso do meu inscrito. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, aposentado, safenado, muitos problemas de saúde, simplesmente chegaram lá, levaram celular, computador. Ele está até hoje tentando descobrir certos aspectos do processo, que o advogado dele também não consegue. Mas não consegue, Valéria. Olha só, nesse caso, pode ser alguém conhecido como Alan, que tem um potencial ali político, um capital político por trás, né, que ele mesmo construiu, e um desconhecido não vai ter acesso, porque o inquérito é completamente sigiloso. Só tem o número do inquérito, se eu não me engano, até tem um número aqui, ó, para quem quiser consultar, é 4781, foi instituído pela Portaria 69 de 2019. Se você consultar, você não vai achar nada, você não acha quem é o autor, qual é o crime, por que é, entende? Então, assim, eu não concordo de ofender a integridade física dos ministros, né? Eu acho que o debate tem que ser de ideia. E se eles verificarem algo desse tipo, tem outras medidas para eles tomarem, como eu falei no começo da live. Então, assim, o que a gente está vendo é a vontade de duas pessoas, porque tem que colocar, que, por enquanto, são os dois, né? É o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E o restante tem que se manifestar. Então, eu acho que nem essa pessoa que também você está mencionando aqui, que é um cidadão comum, ele tem que insistir ao advogado dele. Eu sei que isso custa dinheiro, né? Subir com um recurso lá para a Corte Interamericana custa dinheiro. Tem que procurar, porque no Brasil até isso é difícil, né? Mas se você depender, por exemplo, de defensor público num caso desse, eu nem sei como seria, né? Porque já para um advogado pago é muito difícil, porque não existe lei, é tudo inédito, não tem jurisprudência a respeito, mas tem sim algo assim inerente à sociedade. É você ter a segurança de que se você andar de acordo com a lei, você jamais vai ser punido. É essa segurança que nos faz ser até pessoas sempre corretas, é o limite, né? A pessoa tem... Às vezes você pensa, mas você não faz, porque você sabe que você vai ser punido. Então, esse clima aí é que não está legal. É isso que realmente o STF precisa rever, porque depois eles são xingados nas ruas como são, quando entra dentro do avião e são xingados, e aí eles vão ficar chateados, né? Mas, infelizmente, eles têm que ter esse olhar humano, porque a advocacia é, sim,
uma área, né, humana, não é uma área exata. Você pega o caso a caso e você olha, você aplica o que está na lei. Então, eles têm que olhar por o lado humano da situação e perceber que o que eles estão fazendo, dessa forma que eles estão fazendo, eles estão parecendo algo assim ostensivo, né? Uma medição mesmo de poder, que é óbvio que o cidadão comum perde, né? Quando se mede o poder, aí perde. Então, só nos resta nos unirmos. É a única escapatória. E é onde eu fico muito triste quando você relata aí que a pessoa é um aposentado, safenado. Fico muito triste, sério, me dói, né? Saber que as pessoas estão sendo submetidas a isso, porque talvez até extrapolassem numa opinião quanto ao ministro, então que os ministros recorressem ali e tentassem o crime de calúnia, injúria e difamação. Lógico. Para isso, né? Mas uma coisas claras, né? Uma coisas claras, que o advogado do acusado tivesse acesso ao processo. Exatamente. Gente, quero só registrar aqui a presença do Mauro Fagundes, o Baitola está aí, o apelidento mais amado do Brasil, o cara que já caiu nas graças de todos nós que amamos a verdade. Mauro, te amo, muito obrigada aqui pela presença, é uma honra. O canal está sempre aberto para a hora que você quiser, tá bom? Não dá corda para o Mauro, não, Val. Não dá corda para ele. Pega o braço. Não dá corda para o Mauro. Eu amo o Mauro, rapaz. Adorei a atitude dele da dona Leuda. Eu virei fã do Mauro quando ele falou da dona Leuda. Amor eterno, Mauro. Beijo no coração. Obrigada aí, querido. Camila Ábido, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao pessoal aqui do chat, foi um debate aqui bem acalorado entre eles, teve bastante informação, então muito obrigada pela participação de todos. No meu mundo, muito obrigada, eu quero excluir o Mauro disso, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer a participação da doutora Fabiana e do Ricardo Roveran, e antes de finalizar, ler o superchat aqui da Natália, quero live do Mauro e da vovó Val. Quem avisa, amigo tá avisada. Amo, Mauro. Dona Leuda, coisa mais linda do mundo. Mauro, pelo menos alguém te ama nesse mundo, que bom, a Valéria, alguém tem que sempre amar a gente, a Valéria te ama. Quero agradecer a Valéria pelo espaço aqui, por esse debate, que enriqueceu muito a nossa percepção, principalmente as considerações da doutora Fabiana. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu vou dar a palavra para a senhora poder agradecer. Beijos no coração de todos. Eu quero também agradecer. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada mesmo. Você faz um belíssimo trabalho, de verdade. Camila, também você sabe que você é uma querida para mim. Ricardo, não te conhecia. Prazer. Acho que também você Aposto que já apaixonou. Aposto que já apaixonou. Todo mundo que conhece o Ricardo se apaixona também. É impossível. Impossível. Então, eu peço assim, fica aqui meu apelo para a gente se unir, né, para o brasileiro comum se unir. Eu estou à disposição aí nas redes sociais para o que eu puder responder de dúvida jurídica, principalmente dessa parte coletiva, né? Estou com o meu canal no YouTube, tadinho, ele está com, acho que tem uns 10 ou 15 dias que eu comecei a subir vídeo, mas estou indo bem, graças a Deus. Eu espero manter uma linha de contato com a direita conservadora, sem passar essa impressão aí, snob, que ficam tentando passar, né, da direita bonitinha. Não me interessa entrar nesse tipo de debate. O que me interessa realmente é mostrar os valores do cidadão comum, que o Brasil é cheio de tradição, como disse o Ricardo, é um país de base judaica cristã, e são esses valores também que eu defendo, porque a base de tudo, para mim, é Deus e a família, e depois todas essas outras coisas. Então, sem isso, a gente não é nada. Então, eu agradeço também a Deus, e agradeço até vocês que acabam sendo minha família, porque eu passo tanto tempo, às vezes, na rede, que a gente constrói amizades virtuais que a gente nem se conhece, que tem um carinho enorme, que é no caso, por exemplo, da Valéria e da Camila. Então, eu fico aqui também, meu convite carinhoso para quem quiser lá ver meus vídeos,
estou precisando de like, essas coisas que eu nunca imaginei pedir na minha vida. Eu estou ainda naquela fase de cômputo de horas, né? Então, eu preciso de visualizações, tá? Então, olha só, quem manda aqui nessa bagaça sou eu. Vocês estão todos intimados. Camila vai deixar o link do canal da doutora Fabiana aqui, do canal dela, do canal do Roveran. Vocês estão intimados a irem lá no canal desse monte de gente linda, seguir, dar like, comentar, porque eles são pessoas que fazem a diferença nesta nossa batalha. Obrigada, tá bom? Pela confiança. Obrigada de verdade. É isso, Roveran, pessoal. Boa noite. Obrigada. Roveran, contigo, querido. Emocionou todo mundo, depois ficou calado. Não. Você é insuportável. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, obrigado pelo carinho dos ouvintes, né? O pessoal tem seguido a gente. Eu assumi o podcast do Terça Livre, né? Fazer aquele trabalho em áudio no mês de setembro. Nós estamos encerrando o mês de janeiro, tem mais de 150 entrevistas feitas. E está acontecendo uma coisa muito legal nesse meio tempo, que eu tive uma conversa com o Alan, falei, Alan, a gente tem falado muito de política, economia, de segurança pública, etc. E eu queria expandir, né? Eu queria ir mais além. A gente tem muitas pautas para a gente tratar, tem muitos segmentos para a gente tratar. E o Alan falou, tudo bem, você tem carta branca. E eu, nesse meio todo, eu escolhi a arte, né? Falei, não, vamos trazer um pessoal da arte também, para a gente entrevistar, para a gente entender o que está acontecendo, para levar essa informação para as pessoas, porque existe um estereótipo, né, que artista é de esquerda e que arte é de esquerda, que é uma coisa absurda, que eu não vou comentar aqui, porque de tanto que eu já falei sobre isso. E eu fui entrevistando alguns cineastas, fui convidando, eles foram aceitando, com muita gentileza. E uma coisa muito legal foi acontecendo, que eles viram que o Terça Livre estava dando espaço para eles, e começou a aparecer tanta gente, mas brotar gente do chão, do meio artístico, que, assim, eles estavam calados. Não se pode falar nada. Você é conservador ou até liberal, você não pode falar. Só pode falar se você for comunista, se você for lacrador. Quem discorda dessas ideias não tem espaço. E esse é o cenário que o pessoal chama de democracia. Democracia é quando eles falam e o outro lado cala a boca. O número de artistas é tão superior ao número que nós conhecemos hoje, o número que está lá hoje, que, assim, eu tomei um susto. Começou a aparecer gente do nada, um indica o outro, a pessoa, não, chama o fulano, ele tem tanto para falar, não sei o quê. A Camila está acompanhando esse trabalho, né? Ela é minha amiga de muitos anos, ela está acompanhando esse trabalho, e o número de artistas que apareceu para falar está me dando um ânimo. Assim, o Brasil, ele não é só isso que está sendo mostrado, né? Teve gente que chorou já conversando comigo, a cantora Claudete Ferraz, uma das maiores vozes que esse país já conheceu. Eu fiz questão de pegar a música dela e colocar lá no Terça Livre, porque se você é de direita, você não pode falar no meio artístico. E aqui a gente conversando, eu recebi uma mensagem aqui da nossa grande atriz histórica, a Catita Soares, mandou para a gente aqui um beijo. Ela está assistindo a gente tem audiência de peso, a gente tem da melhor qualidade, né? Então, para todo esse pessoal aí, eles vieram falar comigo, tem gente que manda mensagem para mim, dizendo assim, Ricardo, o trabalho que vocês estão fazendo, de deixar com que as nossas vozes voltem a existir, mostrar para as pessoas que nós existimos, que nós não somos isso aí que fizeram parecer, isso é emocionante, né? E tem gente que agradece a gente com lágrimas nos olhos, agradece a gente chorando mesmo, liga, às vezes de madrugada. Quem me conhece sabe que eu não paro. Eu não sei exatamente quando que eu durmo. Então é isso aí. Para vocês todos aí, a gente precisa de uma mensagem de esperança nesse momento, uma mensagem de vigor, né? Continuar firme. Vai ter baixa, vai ter gente inocente sendo presa, mas a história, ela tem um costume terrível.
Ela tem um costume terrível. Teve um usuário até que colocou uma mensagem aí, fulano não sei o que, Beltrano não sei o que lá. A história tem um costume terrível. A bendita da verdade, cedo ou tarde, aparece. Escreve aí, me cobra. Escreve aí, você da nossa audiência, escreve e me cobra. Ó, minha cara. A bendita da verdade aparece. Certo? O poder continua emanando do povo. Não é quem acha que é dono do poder que é. O dono do poder é o povo. São 211 milhões de pessoas. Tem um Nordeste com 9 estados. Né? A região composta por 9 estados que acordou e está cansado de ser enganado. Uma população que vem vindo junto com a gente, não com a gente terça livre, mas com a gente brasileiro, com a gente que está, com a gente que fala assim, eu cansei, este lugar não é de vocês. Né? E esse é o momento para o pessoal que está no Twitter, que está no Facebook, que está no Instagram, que está nas redes sociais, que tem acesso a essas tecnologias, né? O IBGE soltou uma pesquisa recente que 75% das residências têm acesso à internet. Quer dizer, de cada 4 casas, 3 pelo menos têm acesso à internet. E que 92% dos cidadãos do país têm um desse aqui, ó, tem um telefone celular. Tá? Então, hoje vocês têm como responder. E essa intimidação que estão tentando fazer, não estão tentando fazer só com a Alain. É isso aí. Estão tentando fazer com a Valéria, estão tentando fazer com a Fabiana, com a Camila, com a dona Joana, que está na feira lá com a sacola na mão, com o seu José da borracharia, com tanta gente ali que é gente inocente. Você está proibido de pensar. Se você pensar, você é fascista. Se você pensar, você é nazista, é misógino, é xenofóbico, é tanto adjetivo, E depreciativo. Não, e as pessoas vão ficando assim, ó, dentro de um quadro. Se você pensar diferente do que pensa a esquerda, você não presta. Você não presta. Então, esse é o momento das pessoas terem coragem, tá? Esse pessoal já está sentindo o efeito dessa estratégia maluca que criaram, porque isso não pode dar certo. Tem uma coisa chamada matemática que não tem como você derrubar. O Poder 360, o site do Notícias, soltou, não sei se foi no mês de novembro ou dezembro, uma matéria ali mostrando a defasagem, a queda de audiência, o número de assinantes que está vindo embora da grande mídia. Tem grandes veículos nacionais que perderam mais de 60% dos assinantes. O pessoal olhou para aquilo ali e falou, não quero ler isso. Para mim, não. Um veículo de comunicação tentando me reeducar, são vocês que vão dizer para mim o que é que eu devo pensar, o que é que eu devo sentir, como que eu devo agir. Vocês estão pensando que vocês são quem? Cancela a assinatura. Não vou ler esses caras. Isso é de um autoritarismo sem igual. Enfim, então, nesse momento, vocês que estão aí do outro lado, que não se deixem intimidar, continuem tweetando, continuem postando suas imagens, suas fotos no Instagram, continuem dizendo o que pensam no Facebook, continuem comentando, falando, fazendo o que vocês quiserem, até quem não gosta do Terça Livre. Vocês também. Continuem, não gosta da gente? Fala que não gosta, a gente está aqui para isso. Toda figura pública está sujeita à crítica. Eu não sou melhor do que ninguém. O Alan não é melhor do que ninguém. O Ítalo não é melhor do que ninguém. O senhor Sepúlveda não é melhor. Nós sabemos que nós somos tão seres humanos quanto vocês. E que nós estamos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. Quer criticar? Critica. Vocês são livres para criticar. Exerçam isso. Só que não se calem. Não se calem. Não deixa vir uma instituição qualquer dizer para vocês o que é que vocês vão fazer. Porque se vocês não fizerem isso agora, esse é o momento em que tem alguém repetindo, né, virtualmente, e não sou eu, é o Alan, repetindo aquilo que aconteceu no famoso 7 de setembro de 1822. Tem alguém com uma espada na mão,
dizendo independência ou morte, porque ele pode morrer a qualquer momento. O Alan dos Santos está correndo risco de vida. Não é a primeira vez que ele é ameaçado de morte. Muitas vezes ele já foi, ele continua lá. E o lucro disso aqui é meu, é da Valéria, da Fabiana, da Camila. Do cidadão comum. Do cidadão comum, de 211 milhões de pessoas que não podem ser intimidadas, que não podem ser... cala a boca aí, senão você vai parar na mesinha lá, vai sentar lá na CPMI das fake news. Cala a boca, senão você vai ter um inquérito sigiloso contra vocês. Esse é um momento que o Brasil está cansado. Tem que seguir o exemplo do Siqueira Júnior. Ele fala o que pensa, ele brinca, e o povo vai junto com ele. Triplicar. Isso deveria ser um indicador. Vamos fazer o quê? Vamos chamar o Siqueira Júnior no STF também? A grande culpa dele é discordar. A grande culpa dele é discordar. Tá certo isso? É assim que tem que ser? Então é isso. O recado que eu tenho a dizer para vocês é isso aí. Esperança, fé, né? A verdade, ela vai aparecer cedo ou tarde. A história tem esse costume. Escrevam isso. Pode não vir pelo Alan, cedo ou tarde alguém descobre, alguém que ninguém está esperando descobre e põe no telhado, para todo mundo ver. Não vai ficar escondidinha lá, não. O mentiroso, ele corre esse risco. Ele tem que ficar sustentando a mentira, e uma hora o esquema vai por água abaixo. Então é isso aí. Pessoal, muita força para vocês, muito vigor aí, né? Tenham façam como essas pessoas aqui, Fabiana, Valéria, Camila, né? E principalmente como o Alan, vai até o fim, se mantém firme, porque é uma questão de um território psicológico, dentro da cabeça. Vocês são donos das vidas de vocês. Vocês são donos das almas de vocês. Vocês vão ter que dar conta disso. Tá certo? Então a responsabilidade é de cada um. Cadê todo mundo? Tá todo mundo aí? O que aconteceu, gente? Pronto. Então é isso aí. Fica um beijo para vocês. Todo mundo congelado. Quem tá me ouvindo? Alô, alô. Eu tô te ouvindo, inclusive eu vou ler 2 superchats. Deixa eu aproveitar, Calma. Então é isso. Dias. Os youtubers conservadores deixarão suas marcas na reconstrução do país. Parabéns. Coragem para o que há de vir. Muito obrigada, Nelson Dias. Ele está na Europa, né? Obrigada, querido. E do Jack Bonfim, vamos nos unir. O Brasil é nosso. Excelente live. Muito obrigada. Roveran, conclua, querido. Sumimos todos junto com você. Não, pois é, não tem problema. Concluindo, né? É isso que esse rapaz comentou, é exatamente isso, né? Então, olha, eu sempre agradeço em primeiro lugar a Deus, né? Sem Ele, nada nós fazemos, absolutamente nada, né? Em seguida, a gente agradece aí as pessoas que estão conosco, e principalmente os ouvintes, porque são deles que nós dependemos, né? São vocês que estão assistindo, que estão aí no final do sábado, 11h40 da noite, do dia 1º de fevereiro, estão aí interessados em saber o que é que está acontecendo, ouvir. Estão aí interessados nesse 1º de fevereiro, às 11h40 da noite, quase meia-noite, né? E o Brasil depende de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, Roverão. Obrigada mesmo. Camila, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só queria ler os 2 superchats, já li, agradecer a Fabiana, ao Roverão. Roverão, ainda assim, eu aguento ele há muitos anos, então, tipo o Mauro, assim, mas a doutora Fabiana é uma pessoa muito especial para mim, obrigada por tudo, doutora. E para você também, Val, mas você também já é figurinha carimbada na minha vida. Já virei carne de terceira, já, né? Gente, o que eu posso agradecer? Quero agradecer especialmente ao Jack Bonfim, desse último superchat, perdão, que respondeu em cima do apelo do Roveran. Vamos nos unir, eu acho que a hora é essa. Quero dar um recadinho ao pessoal da frente dos quartéis e artigo 1º, que está aqui, se esgoelando. Olha, você é livre para dar a sua opinião. Eu só acho
que você, antes de vir no chat, dizer artigo 1º, frente dos quartéis, você deveria dar uma olhadinha nas lives aqui do canal e ver quanto tempo nós lutamos por isso. Não rolou, amor. Presta atenção, o Brasil quis eleição. Como nós não somos nem ditadores, nem débeis mentais, a maioria ganhou, então, eleição. Daqui para frente, meu bem, não tem artigo 1º, muito menos na frente do quartel, porque nós elegemos, né? Vocês elegeram, o Brasil elegeu, um executivo conservador. Então, não está, ai meu Deus, olha, nós tivemos 2 participações mais que especiais. O Renan, que entrou ali sempre dando o ar da sua graça, agora nós temos... O Pierre. Quem é? O Pierre. Pierre. Ele fica aqui pedindo. Um beijo, Pierre, obrigada pela sua participação especial. Um beijo, Renanzinho, Tchaval, te ama. Então, só um recadinho para vocês. Gente, não tem artigo 1º aqui. Não tem frente do quartel aqui. Para você que não me conhece, eu peguei 2 pneumonias, 2 anos consecutivos, acampando na frente do quartel por causa do frio que faz lá. Entendeu? Vocês não sabem de nada, tudo caindo de paraquedas, aventureiro de internet, não sabe o que fala. Tá bom? Vocês não conhecem e ficam aí blá, 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 jogando conversa, piada, para infernizar os outros. Acorda, filho, o Brasil não vai melhorar com essa sua atitude. Se liga no que está acontecendo, veja que pode ser muito pior. Vamos dar uma analisada nos 4 estrelas que temos por aí. Tá bom? Então, assim, quero agradecer Camila por ter ancorado este hangout da sua máquina, da sua casa. Doutora Fabiana, eu sempre muito grata com seus esclarecimentos. Roveran, que é a coisa mais linda que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos dias. Muito obrigada por tudo. Tá? Quero agradecer a cada um dos nossos apoiadores financeiros, porque esse canal anda com dinheiro e é o dinheiro de vocês. Muito obrigada aos nossos moderadores que estão aí desde cedinho, quase 2 horas de live, num trabalho absolutamente caridoso, de graça, fazem por acreditar no nosso trabalho e acreditar que nós podemos fazer algo juntos. Então, muito, muito, muito obrigada a vocês todos, moderadores que estão aí cuidando, né, da saúde do nosso chat. E agradecer a você que veio aqui, que deixou seu like, que deixou seu comentário, que compartilhou. Tivemos aí um pico de 1.500 pessoas online. Muito, muito, muito obrigada a todos. Tá bom? Reitero, canal da Camila Ábido, canal Direto aos Fatos, canal da doutora Fabiana Barroso, canal do Roveran, e a gente também vai abrir a semana que vem com algumas entrevistas. A primeira pessoa que nós vamos chamar será o... Meu amigo está me ligando aqui, ele não sabe que eu estou ao vivo. A primeira pessoa será o Dr. Ricardo Felício. Nós recebemos aí algumas informações a respeito de coisas do coronavírus que não foram debatidas ainda em canal nenhum. Então, a gente vai abordar isso na segunda-feira, e a partir de terça-feira nós vamos falar com a doutora Fabiana, e aí vamos seguir a nossa semana de entrevistas, tá bom, gente? Muito obrigada a todos, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês.